jornalismo não foi uma escolha, foi uma determinação do destino. Embora eu não acredite em destino, eu acho que o jornalismo foi uma predestinação. Dono de um currículo extenso, jornalista, diagramador, mestre, professor, pesquisador, consultor, palestrante, Érico Melo de Abreu tem sua vida profissional norteada pela comunicação. Desde criança, eu acho que tinha uns 10, 11 anos, quando eu ganhei uma tipografia de brinquedo, quando eu fiz o primeiro jornal. Mas eu nunca pensei no jornalismo como profissão. Sempre foi uma área mais de prazer, né? Eu só vim pensar em jornalismo como profissão muito tempo depois. Quando eu saí de Pão de Açúcar para Maceió, fui para o Sagrada Família e já existia um jornal chamado Panorama, que eu participei também da equipe. Aí fui para Santana do Ipanema, não tinha jornal lá, eu criei junto com outros colegas um chamado Papiro, e dentro do banco eu criei o Cobrinha e fui saindo por aí, todo canto que eu chegava eu criava jornal. Com mais de 30 anos de carreira e dezenas de títulos acadêmicos, o professor Érico tem contribuído de forma significativa para uma nova forma de pensar e fazer comunicação em Alagoas. Uma contribuição para as futuras gerações, que vem influenciando a formação de estudantes de ontem e de hoje. Quando a gente ensina, a gente certamente influencia, né? Não sei se para o bem ou para o mal. Ele se coloca no papel de facilitador. Ele não vê o aluno como uma massa amorfa, sem sentimento, sem condição de reação ou de mudança. Mesmo o Érico já tendo bastante tempo aqui na UFAL, ele consegue falar uma linguagem que é nossa, a linguagem dos jovens. Ele conhece muito mais até do que a gente. Ele também é uma referência política para os alunos, né? No sentido de ajudá-los a ter uma inserção crítica no meio profissional. É alguém que tem a informação como vida e para a sorte de todos nós que viemos depois, porque é um mestre por excelência. Com inquietação de quem, desde as cadeiras escolares, sentia necessidade de participar pessoalmente de decisões e projetos inovadores, Érico tornou-se repórter e depois editor do Caderno 2 do Jornal de Alagoas. O jornal de Alagoas, ele é integrado em sua maioria por jornalistas que não tinham formação profissional com diploma. Foi quando entrou toda essa turma da universidade e essa turma foi quem deu, digamos assim, um novo conceito de mobilização ao jornalismo alagoano. Eu tentei valorizar os jornalistas, os cartunistas, os desenhistas de Alagoas. Então, na edição de domingo, eu retirava todos os desenhos americanos e colocava somente desenhistas e cartunistas alagoanos. Com ampla participação na organização de dezenas de congressos nacionais de comunicação e nos seus trabalhos nos cargos de docência e de direção da Universidade Federal de Alagoas, Érico sempre ressaltou a importância do planejamento gráfico na área editorial e pôde acompanhar a evolução dessa que é considerada a sua maior vocação. Diagramação também foi uma coisa que me perseguiu, então me esforcei bastante para aprender diagramação e, por acaso, passei a ser professor de diagramação. É sempre muito bom você ter um professor que tenha a vivência prática, né? Principalmente num curso como jornalismo. Então, o Érico fez diagramação na época da régua de Paicas, né? Que é uma coisa que hoje em dia, se você conversar, os alunos eles se assustam, né? E aí você tem alguém que vivenciou todas essas etapas e leva isso para a sala de aula, né? Isso é fundamental. O Érico domina todo o processo de editoração de um livro. O exemplo que eu gostaria de mostrar é o próprio livro dele. Ele conseguiu fazer o livro durante esse período de greve, esses 4 meses de greve. Ele conseguiu escrever o livro, diagramar o livro e publicar o livro, enquanto eu mesmo não consegui terminar um trabalho da faculdade. Graças à sua capacidade de obter apoio para os seus projetos e de unir pessoas em prol de uma causa, assumiu cargos de liderança em organizações sindicais. A juventude da década de 80 foi a juventude que saiu às ruas pelo fim do regime militar e pela a redemocratização do país através da eleição na época do Tancredo Neves. Foi um tempo bacana, um tempo muito bom, a gente era estudioso, a gente tinha tendências ideológicas mais que a esquerda, sempre por esse lado. Até o patrono de nossa formatura foi o jornalista Vladimir Herzog, que foi torturado e morto pelo regime militar. Com a queda da ditadura,
a gente precisava mudar muitas diretorias de sindicatos que eram coniventes na época com os ditadores. Então, eu comecei a participar de um grupo que foi criado por meu irmão, por Gilvan, para a gente renovar o sindicato dos bancários. Como assessor de comunicação do Banco do Brasil, integrou a equipe de criação da agência de notícias da instituição e participou durante 10 anos da organização do Prêmio Banco do Brasil de Jornalismo, antes Prêmio Salgema e hoje Prêmio Braskem de Jornalismo. Quando eu fui convidado para a superintendência do banco para trabalhar na área de comunicação, não existia comunicação aqui na superintendência. Então eu fui para criar a assessoria de comunicação do banco. Eu fui convidada para ser assistente do Érico na superintendência. E o Érico, ele o tempo todo batalhou e trabalhou para que a gente tivesse uma agência de notícias realmente aderente aos conceitos da sua criação. Ele foi um assessor de comunicação absolutamente indispensável. Eu conheço o Érico desde a época da universidade. Não vou dizer quanto tempo, mas basta dizer que o cabelo dele ficou branco, o meu ficou loiro, né? Mas convivemos nesse período da universidade e o período que eu estive mais próxima dele foi depois, quando eu estava na presidência do Sindicato de Jornalistas. E me deparei, no primeiro ano da minha gestão, com a transição na antiga Salgema, que hoje é Braskem, que era patrocinadora já na época do prêmio Braskem de Jornalismo. E me deparei com a saída da Salgema, do patrocínio. E o Érico abraçou a causa naquela época. Durante os 6 anos o prêmio virou Prêmio Banco do Brasil de Jornalismo e ele foi um parceiro de todas as horas para garantir que esse prêmio não se acabasse, não tivesse esse vácuo nesse período. Em retribuição aos seus esforços e ao sucesso obtido, Érico conquistou o reconhecimento e a gratidão de várias gerações de jornalistas de todo o estado, tornando-se um dos mais respeitados porta-vozes dos anseios da classe até hoje. O Érico, ele tem uma personalidade assim fantástica. O Érico nunca demonstrou nenhum tipo de estrelismo, nem nunca se colocou acima de ninguém, de querer ser melhor do que ninguém. Ele não gosta de mentira, não gosta. É sempre uma boa conversa, um cara calmo, meio zen. Parece que está sempre à frente do tempo em relação às novas tecnologias, a essas questões mediáticas. Então ele é inteiro dentro da sua atuação profissional, ele é inteiro como cidadão. É aquela figura ponderada, mas que a qualquer momento sai com uma palavra de alegria, de conforto e até de um pouco de bagunça que é fundamental na vida. Nesse pouco tempo, nesse único período que eu vou ter aula com ele, já se tornou um professor para levar para o resto da vida. É um professor memorável para mim. Eu sou meio tímido, aliás, bastante tímido, né? É meio estranho para o professor, mas... Ele cativa as pessoas. Uma história de vida marcada pela dedicação à comunicação e ao jornalismo. O Prêmio Braskem de Jornalismo orgulha-se em homenagear aquele cuja vocação para ensinar o transformou num mestre, que inspirou e inspira alunos e colegas profissionais. Seu desejo de transformar a nossa realidade ainda permanece presente. Um exemplo que merece a nossa reverência e gratidão. E mais que isso, merece ser sempre seguido.